mas a gente se juntou, mesmo com pouco tempo, né, com o tempo excessivo de trabalho, a gente conseguiu se juntar e fazer um projeto muito bom. Qual que é o problema que a gente quer resolver? Primeiramente, o que é esse projeto? A gente quer... O objetivo de tudo é tudo relacionado a RPG de mesa. O problema que a gente quer resolver é relacionado à complexidade que quando uma pessoa vai jogar o RPG de mesa primeiramente. Porque, normalmente, a primeira vista que a pessoa tem sobre RPG de mesa é algo muito complexo. Porque, tipo, normalmente a primeira coisa que é apresentada para você é um livro gigante de 2.000 páginas, em que só a criação de personagem leva 2, 3 horas. Então, esse problema que a gente quer resolver. E, pra gente, o que é que a gente quer apresentar? Certo? Praticamente um sistema que consiga resolver isso, consiga deixar mais automatizado e mais simples a criação, para que a pessoa consiga ter uma primeira versão muito melhor do que normalmente as pessoas têm. Tá? Nosso público-alvo, como já em muitas pesquisas que a gente fez, não tem muita faixa etária para poder jogar RPG de mesa. Já foi provado que, tipo, a partir dos 15 anos, uma pessoa já consegue ter cognição e conhecimento para conseguir fazer as jogadas, fazer as pesquisas, ler tudo certinho. E a idade máxima meio que não tem. A gente já vi pessoas de 80 anos jogando RPG de mesa, então realmente não tem limite nenhum. Então a gente quer afunilar tudo isso para que todas as pessoas consigam ter uma experiência muito boa e muito receptiva no nosso site. As nossas metodologias, a gente usou uma metodologia Scrum, porque a gente precisava fazer algo mais ágil, então a gente quis ter um objetivo de fazer tudo isso o mais rápido possível, na maneira mais simples e organizada que tem para fazer o nosso projeto. Agora eu vou falar sobre os requisitos funcionais do sistema. Peraí. Funcionais. Aí. Então, você vai poder gerenciar os seus personagens que você criar. Você vai poder cadastrar um RPG. E caso você tenha conhecimento e quiser criar um próprio sistema de RPG de regras para você poder jogar, você também vai poder fazer isso. E também você vai ter a visualização do mapa. A gente tem um jogo e esse jogo dá para você montar um mapa para poder jogar o RPG. Requisitos não funcionais. Desempenho está otimizado, a segurança dos dados, interface intuitiva e escalabilidade. Casos de uso. Então, primeiramente, o usuário precisa fazer o registro. Depois que ele fizer o registro, ele vai fazer o login para poder acessar a aplicação. E aí ele vai cadastrar o sistema de regras. Depois que ele cadastrar um sistema de regras, ele vai poder cadastrar um personagem e cadastrar um RPG, que no caso seria o jogo dele. Ele vai poder criar o mapa visual. A conexão com os jogadores é algo que a gente ainda está fazendo, que é planos futuros. E a jogatina que é você poder jogar o jogo no site. Aqui o modelo de negócios nosso. Então, nosso público-alvo são as pessoas adolescentes assim para cima, que têm interesse em jogar RPG de mesa. Parcerias. A gente pensou em fazer parcerias com lojas da cultura nerd, parcerias com influenciadores da área e com marcas famosas de RPG, como D&D e Tormenta. E uma forma que a gente pensou em monetizar são com alguns planos de usuário. Tipo, um plano X tem acesso a tal coisa e assim por diante. Aí, a parte de custos, por enquanto, a gente não tem custo nenhum, porque foi tudo desenvolvido nas nossas próprias máquinas. Não tem que gastar com servidor porque ainda não está hospedado. Então, não tem custos por enquanto. Esse daqui é o nosso diagrama de classes. Então,
é a forma que as classes estão se relacionando. Por exemplo, ali nos personagens, a gente tem o ID do personagem, o ID do usuário, que vai fazer o personagem pertencer a um usuário específico, a descrição, a data de nascimento do personagem, o status, se ele está vivo, morto, como que está esse personagem. E aí a gente tem os métodos. No caso, os métodos da classe são os métodos do próprio Laravel para poder fazer o relacionamento. Então a gente tem o users, que retorna um belongs to, quer dizer basicamente que o personagem pertence a um usuário. E ali está belongs to many, mas aqui eu acabei errando na hora de pôr. Mas os métodos são de relacionamentos. Essas daqui são as tabelas do banco de dados. A estrutura delas é a mesma, relacionamento é os mesmos da classe, por isso que eu não coloquei o diagrama inteiro. A maioria das tabelas foi eu que criei. Então, a de RPGs, de sistemas RPG, foi tudo criada manualmente, e as outras tabelas o Laravel mesmo cria, como a de token, que é onde fica salvo o token de autenticação no banco de dados. A de usuários, o Laravel também já cria por padrão, eu só dei uma editada. E a maioria, tudo o Laravel que cria para poder salvar as funcionalidades dele. Agora o jogo. Então, o que é a experiência Loop? Então, ela consiste tanto na aplicação web quanto no jogo gráfico em si. Essas são imagens do jogo gráfico. Na aplicação web, você consegue criar o seu personagem, a ficha, colocar a história, distribuir a sua pontuação do personagem. E no jogo gráfico, você tem a maior visualização de tudo isso. Se você for o mestre, você consegue também montar o seu mapa nele. Pode passar. Então, quais foram as técnicas que a gente utilizou? A gente utilizou primeiro um jogo isométrico. Então, o que é um jogo isométrico? É um jogo que de uma certa angulação, por ele ter uma certa angulação, mesmo ele sendo 2D, ele parece muito ser 3D. E a gente também utilizou a técnica de rasterização. O que é rasterização? É basicamente você pegar o modelo 3D, tirar várias fotos dele, pegar todas essas fotos, colocar numa sprite sheet, numa folha digital, e colocar isso para representar um objeto dentro do jogo. Essas são as nossas inspirações, todos isométricos. Pode passar? E aí todos 2D, mas parecendo 3D. Pode passar. E no estágio atual, a gente conseguiu integrar o jogo gráfico no nosso site. Então já dá para jogar dentro do site, o jogo gráfico. Agora a gente vai mostrar um pouco do sistema, então, de como que ele está funcionando por enquanto. Então essa daqui é a nossa tela de login. Ah, verdade. Tem que sair aqui. Aí agora tá certo. Então essa daqui é a nossa tela de login. Primeiro tem que fazer o registro, mas eu já estou com cadastrado, já com algumas coisas salvas, então vou fazer o login nesse usuário. Aí, então, aqui a gente tem a nossa tela principal, a gente tem a listagem dos sistemas que você tem criado, dos personagens e das campanhas, que no caso são os RPGs. Então, primeiramente, quando você vai cadastrar, a primeira coisa que você tem que cadastrar no site é um sistema, ou se você já tiver algum sistema cadastrado, você pode usar ele para criar o personagem e o sistema. Então, eu vou cadastrar um aqui. Já tem algumas coisas aqui salvas. Aqui você pode colocar as skills. No caso, vamos supor, no RPG você tem os atributos do seu personagem, como força, inteligência, destreza. Aí aqui então eu posso cadastrar essas skills. Então eu vou criar aqui só uma para ser mais fácil. Aqui é a imagem que você quer pôr para o seu sistema e o tipo de dado que ele vai usar.
Aí tá demorando um pouquinho só pra carregar. Aí ele já aparece aqui. Oi? Pela internet. É, pode ser. Aí depois que eu cadastrei esse sistema, eu posso cadastrar um personagem. Então eu vou ter o nome do personagem, uma imagem para ele. Tá ficando branco, mas é porque eu tô usando um negócio que já carrega, que eu salvei, daí tá dando essa bugadinha. Ele pode ser público ou privado, vou deixar como público. Ele era um mago. Aí aqui eu posso escolher qual sistema que ele vai pertencer para eu poder cadastrar as skills. Então, se eu escolher o sistema D&D, ele carrega as skills que eu tenho cadastrado no sistema D&D. Se eu escolho Luden, ele carrega a skill Força, que no caso foi a única que eu cadastrei. Então, meu personagem ele vai estar morto. E aqui, colocar qualquer coisa só para poder salvar. E ele vai ter 1 de força. Aí então aqui eu criei um outro personagem. E eu posso criar um RPG, eu tenho essa daqui já salva. Eu não vou cadastrar outra. Porque um formulário só vai preencher as informações. É a mesma coisa que eu já mostrei antes nos outros dois. E aí eu posso editar, por exemplo. Eu vou editar esse daqui que eu acabei de criar. Eu vou trocar o nome dele. Sei lá, vou colocar Gabriel o nome dele. Aí aqui eu acho que eu preciso colocar aqui. Eu vou trocar qual sistema que ele pertence. E ele vai ter mais força. Ah, peraí, que tem que trocar aqui. Aí agora ele foi atualizado. Aí ele já aparece aqui com o nome atualizado, com as coisas que eu atualizei, e eu também posso deletar. Então eu quero deletar ele, eu venho aqui, clico em deletar e ele deleta. E aí agora, depois que você faz tudo isso, você pode ter a parte do jogo, que é a parte de visualizar o mapa e criar o mapa, visualizar o mapa. Então, aqui ele está dando esse erro, mas é por conta da minha máquina. Então eu tenho que iniciar o meu front-end de um jeito diferente. Mas não era para isso acontecer normal, é por causa da minha máquina mesmo que está dando esse problema. Enquanto ele vai iniciando, queria comentar algumas coisas sobre o design do site. As cores em si escolhidas, as partes feitas mais limpas, um front-end mais limpo, eu escolhi necessariamente por causa da quantidade de tempo que a pessoa vai ter que ficar olhando essas telas. Tipo, por mais que a gente queira o máximo reduzir isso o possível, às vezes a criatividade em si da pessoa não pode ser reduzida. Então, como a gente quer dar mais tempo para a pessoa pensar, nomes, o que ela quer colocar, como que vai ser o personagem dela, uma descrição. Então, esse tempo que ela vai pensar nessas coisas, que a gente vai deixar mais a criatividade dela, olhando para essas telas, a gente não quer que ela fique cansada. Então, nada de cores muito vivas, nada de cores que machucam muito o olho, mas tons mais escuros e melhores para poder enxergar. E sempre mantendo o visual simples e bastante intuitivo para a pessoa, para que ela não se perca no meio do site. Aí aqui então eu tenho a opção de jogar. Quando eu clico em jogar, ele carrega o jogo. Você quer mostrar como funciona? Então aqui, esse é o jogo gráfico. A gente consegue criar o nosso mapa. Então, vou só demonstrar aqui. A gente consegue escolher vários blocos, por exemplo. Colocar elementos. Aí o mestre, por exemplo, ele coloca as criaturas que ele pode controlar para ir contra os jogadores. E a gente pode também criar os nossos personagens. Então, por exemplo, o mago aqui com
3 de conhecimento, 2 de carisma, a gente pode escolher a cor. Eu queria também dizer que tudo que a gente fez aqui na questão do jogo foi tudo criado com ferramentas open source. Então vocês também poderiam fazer sem custo algum. Então, por exemplo, todas as imagens que vocês estão vendo, elas foram feitas com inteligência artificial. Qual que é o nome mesmo? Eu esqueci o nome. Mas é open source, eu baixei na minha máquina e fiz com a minha própria placa de vídeo. Foi feito tudo no Godot também, que é open source. Aqui, ó. E aqui seria o exemplo de um mapa já criado, com os nossos personagens que a gente criou, com a cor e tudo mais, atributo. Então, é um jogo por turno. Então, você fez a sua jogada, você se movimentou, você passa o seu turno. E aí, o que determina o turno é quanto de destreza o personagem tem. Então, por exemplo, foi primeiro o Rogue com mais destreza, depois foi o Goblin. E é basicamente isso. E esse daqui é o jogo gráfico. Quer dar conselho? Pode voltar para o slide. Depois volta. Oh, meu Deus. Bom, as considerações finais. Praticamente resumindo tudo em pacotão, a gente quer fazer um site que consiga simplificar essa experiência para o usuário, tanto a parte de criação, que normalmente é uma parte mais maçante, tanto a parte visual, que nem todo mundo tem uma criatividade muito grande. Então, para poder imaginar as coisas tudo de cabeça, isso ajuda bastante o usuário na hora de poder participar dessa jogatina. E tudo isso resumido em um site só, para que a pessoa não tenha que ficar abrindo vários sites ou vários arquivos no computador dela, tudo para deixar isso tudo compactado de um jeito mais simples para ela. Basicamente é isso. Bom, alguma pergunta? Obrigada pela pergunta.